Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma terça-feira para fazermos a nossa reflexão diária, né? O momento da palavra. O momento da palavra. E hoje, eu refletindo aqui, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, eu quero compartilhar alguns versículos com os meus irmãos neste momento. Amém? Glória a Deus. Você tem uma Bíblia aí? Me acompanhe aqui. Olha, capítulo 3 de 1 João, primeira carta de João, o apóstolo amado. Ele diz assim no primeiro versículo: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esse capítulo é muito lindo. Eu só vou comentar aqui o nosso tempo, vocês sabem que é muito pouquinho, mas esse aqui é o suficiente para a gente compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo tem me mostrado nesse texto aqui que o apóstolo João escreveu. E quando ele fala nós, ele está falando de uma coisa pessoal entre ele e todos aqueles contemporâneos de Jesus, e principalmente os 12, né, que andaram com ele. Constataram, apalparam, porque pegavam nele, sentiam. Aqui ele fala da palavra. Aí fica muito mais claro ainda quando João, quando fala da palavra, ele fala de Jesus, ele está falando da mesma coisa. Ele começa o evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, quer dizer, a palavra era Deus. No princípio era o verbo é a palavra era Deus. E é Deus. Não é que era um Deus, como tem Bíblia que bota por aí. O verbo era um Deus qualquer, porque bota um Deus com D minúsculo. É uma tristeza um negócio desse, é muito triste. O verbo era Deus, porque ele está falando de uma pessoa 100% humana. Ele era no sentido humano, era um Deus, que ele está falando de uma pessoa que existiu ali, como pessoa humana. Mas ele continua vivo. Aí ele diz assim: é grande o amor que o Pai nos concedeu, né? Sermos chamados filhos de Deus, quer dizer, Deus adotou a mim e a você e a todos aqueles que aceitaram Jesus como filho dele, através do seu Filho Jesus Cristo, através da palavra, né? Aí ele diz assim, chamados filhos de Deus, o que ele e que de fato somos. Não é que não somos, nós somos. Aquele que aceitou Jesus é filho de Deus. Mas ele tem que entender alguma coisa que, para não ficar só na opinião do apóstolo João, o apóstolo Paulo falou mesmo. Lá em Efésios ele diz assim que a gente vai nascer de novo e vai vivendo o evangelho. Aí ele diz, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Não somos perfeitos. Longe de nós ser perfeito, que nem o Filho de Deus. Mas essa é a proposta. Mas ele não se manifestou ainda a nós dessa maneira. Mas todos nós, os que estivermos vivos, os nossos olhos vão ver. E os que já morreram, inclusive pode ser eu e você, a gente já ter morrido, porque eu creio que Jesus está voltando agora, rapidinho. Mas que ele demore mais um pouco. O importante é nós estar aqui firme, sabendo que quando ele vier,
ou aqui nessa terra, em cima dela, ou embaixo dela. Ele vai nos ressuscitar, vai nos trazer para cima e vai nos transformar a uma estatura perfeita. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que é que nós havemos de ser? Perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Então, não fica triste quando as pessoas te julgarem achando que você quer ser o tal, quer ser a tal, que você quer ser diferente porque você é crente, porque eles não vão entender. Eles sabem, nós não somos diferentes de ninguém, porque nós não chegamos ainda à estatura do varão perfeito. Mas se aceitar Jesus, mesmo que continue andando e errando e se controlando e se acertando, e Deus vai curando, Deus vai tratando, e um dia, ou a gente morre e se aperfeiçoa com a morte, ou a volta de Jesus nos aperfeiçoa. Nos aperfeiçoa. Aí nós chegamos a essa estatura. Agora, todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Porque ele é puro. Nós temos que nos purificar a nós mesmos cada dia. Eu sei que eu peco, mas eu não devo premeditar o pecado. Eu não devo ter pensamentos pecaminosos. Ele vem, repreenda. Quando for para fazer uma coisa que não agrada a Deus, sempre o Espírito Santo vai tocar de alguma forma na tua vida. E você vai entender que aquilo desagrada a Deus. Repreenda. E assim a gente vai se firmando. Paulo disse: eu me esmurro. Quer dizer, ele fazia uma força para andar com dignidade. Mas ele mesmo disse: que miserável que homem eu sou. Quando eu penso fazer o bem, que eu olho o que é que eu fiz, fiz o mal. Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Então você veja bem, Paulo não quer ser melhor do que ninguém, não quer ser melhor do que o pecador, mas ele fala para que o pecador se arrependa. É o que eu estou te dizendo, meu irmão, é o que eu estou te dizendo, minha irmã. Se você já é cristão, faz alguma coisa errada, não se martirize, mas se arrependa. Não fica se culpando quando alguém disser que você é isso e aquilo. Não liga. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 que quando alguém mentindo falar alguma coisa contra a sua fé, contra você, se ele estiver mentindo, você deve dar graças a Deus, porque galardão é grande que você vai receber. Entenda isso, Deus te ama, Deus nos ama. Agora eu quero falar para você que não aceitou Jesus ainda, que classificação é a sua? Você lê com atenção, eu vou ler de novo para você ver. Vamos supor que nós aqui que aceitamos Jesus ainda não tivesse feito isso. E você ainda não fez. Então, você fica dessa maneira. Olha, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Deus nos concedeu, mas nós não rejeitamos ainda, não aceitamos. Então, o que é que acontece? Sermos chamados filhos de Deus. E quem é que é chamado filho de Deus? Não é todo o mundo. Porque ele vai falar do mundo. Olha aqui, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Quem é que não conhece a Deus? Quem não confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Pode ser um exímio religioso. Pode ser catedrático em religião. Pode até ser pregador. Pode até ser padre. Pode até ser papa. Pode até ser pastor, mas se não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, aonde é que ele está encaixado? No mundo. O mundo não conhece, mas se você confessou Jesus, você conhece. Parece que não mudou nada na tua vida, porque você ergueu a mão e disse: eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador, e as coisas parece que vai acontecendo, que você não vai entendendo, parece que não mudou. Mas quebrou um elo, quebrou um domínio, quebrou uma posição que o diabo sufocava você. Na verdade, quando Jesus morreu, ele levou sobre si todo o pecado, toda a culpa, nós não devemos mais nada. Mas o diabo engana.
E ele fica dizendo para você que você deve, você nunca pagou, nunca pagou. Enquanto você não confessar que essa dívida sua também Jesus levou, e você aceita deixar esse pecado no mundo, você reconhece que é pecador. Enquanto você não fizer isso, você não tem libertação. Mas eu creio que depois que você escutou isso aqui, você vai ler melhor esse capítulo. O mundo não conheceu. Não é obrigado você continuar nesse tipo de mundo. O mundo aqui não é os planetas. O mundo aqui não é o planeta Terra. O mundo aqui é traduzindo em pessoas. As pessoas que moram no mundo não conheceu. Eu moro no mundo, mas eu conheci. E muita gente que está vendo isso aqui mora no mundo e conheceu. Mas você mora no mundo e nunca confessou Jesus? Não fica nesse quadro. Não fica, em nome de Jesus, confesse. Confessar Jesus é reconhecer que ele é o Filho de Deus, falar com a boca. Porque aquele que fala com a boca, crê com o coração que Jesus é Filho de Deus, será salvo. É o que a Bíblia diz, ela não mente. Confessa, tá bom? Deus te abençoe. Então, você está chegando aqui pela primeira vez? Vamos fazer essa obra junto? Vamos, né? Você faz o seguinte, se inscreva no meu canal, se inscreva. Se inscreva no meu canal. Deus vai te abençoar. É uma forma de você dizer que o teu coração está aberto para a palavra. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu joinha. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa também. Tá? Comente, faça um comentário. E não esquece de bater no sino. Não esquece de tocar no sininho e apertar ali no para todos, que é para você ficar recebendo esta mensagem. Amém? Glória a Deus, eu conto com a tua participação. Vamos pregar o evangelho junto. Amém? Até a próxima.